Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de ser adorado por mim, por você, aleluia, por todo aquele que tem fôlego de vida, aleluia, adore ao Senhor, que é digno da sua adoração, da nossa adoração, adore ao Senhor em espírito e em verdade, aleluia, aquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade, adora Ele sem querer receber nada em troca, adora Ele pelo que Ele é, aleluia, não por aquilo que Ele pode fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus, declare que Ele é Deus. Se Ele não fizer, aleluia, declare também que Ele é Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, aleluia. Eu me lembrei de Jó falando aqui com você. Jó, aleluia, ele perdeu seus filhos no único dia, perdeu seus bens, aleluia, glória a Deus. Só ficou ele, só restou ele e a sua mulher, ele perdeu até mesmo a sua saúde. Aleluia, enquanto a mulher dele estava louca, desesperada. Aleluia, glória a Deus, diante daquela situação, aleluia, de tragédia. Não foi uma situação difícil, não, como a sua, não. Foi uma situação de tragédia, onde ele perdeu tudo, Jó perdeu tudo, só ficou ele e a mãe. Aleluia. Só ficou ele, a esposa dele, a mulher dele. A palavra do Senhor diz que a mulher dele louca mandou ele ali no seu desespero, ali na sua loucura, mandou ele amaldiçoar a Deus, morrer. Aleluia, Aramanai. Mas a palavra do Senhor diz que Jó olhou para ela e disse: mulher, tu és louca, tá agindo como louca, seja sensata. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Jó adorava a Deus, não porque aquilo que ele podia fazer por ele, não pelos seus filhos, não adorava a Deus pelos filhos dele, ele não adorava a Deus pelos bens materiais, ele era rico. Não, ele adorava a Deus pelo que Deus é. Nós devemos adorar o Senhor pelo que Deus é. Se Deus fizer, nós adoramos. Se Deus não fizer, nós vamos continuar adorando Ele. Vamos adorar a Deus por amor. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E Jó, ele amava a Deus sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos nos alimentar com mais um maná do céu. Mas um pão quentinho que Deus, na sua grande, linda e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você venha pegar esse pão. Não importa como que você está. Se você está enfermo, se você está preso. Aleluia, glória a Deus. Não importa se você está no trabalho, se você está em casa, se você está, qual é o tamanho do problema que você está enfrentando, ou a situação que você se encontra, o estado em que você se encontra, se é um estado de luto, aleluia, glória a Deus, não importa, mas vamos adorar a Deus. Pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Pega esse pão, vamos estar meditando aqui em 1 Reis, onde o Senhor me trouxe. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, a palavra do Senhor diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Versículo 39 do capítulo 18 de 1 Reis. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Eu estava em oração e Deus falava comigo: eu sou Deus. Aleluia. Deus, Ele é Deus. Nós estamos falando do Deus que criou
o céu e a terra. Nós estamos falando do Deus, aleluia, que doou o seu Filho unigênito. Ele doou, nos entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Doou o seu Filho para salvar a minha alma e para salvar a sua alma. Nós estamos falando desse Deus, e só Ele é Deus, e foi provado aqui, aleluia, glória a Deus. Elias provou, aleluia, para todos e para os profetas de Israel, aleluia, para todo o povo e para os profetas de Israel. Elias provou que só o Senhor é Deus e que não existe outro, porque os profetas de Baal, eles adoravam Baal, eles serviam Baal, aleluia, Aramanai. Eles adoravam e serviam Baal, eles eram profetas de Baal, eles professavam Baal como seu Deus, aleluia. E Elias, então, provou para eles, aleluia, montando ali, construindo ali um altar com lenha, com pedra, aleluia. E montando um altar ali, onde ele encheu, aleluia, de água, aleluia. Aquele altar encheu de água com 4 cântaros e derramou sobre o holocausto, aleluia, sobre a lenha. E ele orou ao Senhor, e nessa oração que ele fez, aleluia, declarando ali que Deus é Deus de Abraão, que Deus é Deus de Isaac, que o nome dele, que o nome de Elias não seria glorificado ali, mas o nome que seria glorificado era o nome de Deus, nome sobre todo nome. Veio o Senhor e lambeu toda a água, mandou fogo no holocausto. Mandou fogo, fogo veio do céu e caiu ali naquele holocausto, aonde lambeu, aonde secou toda aquela água que havia molhado aquelas madeiras, aquelas pedras, aquele holocausto que foi preparado para mostrar que Deus é Deus, que Deus é o Senhor, aleluia. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Todo o povo teve que declarar, teve que assumir, aleluia, glória a Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Eu estava em oração, o Senhor falava comigo, eu sou Deus, só eu sou Deus. Só o Senhor é Deus, que traz vida aonde não tem. Só o Senhor é Deus que ressuscita mortos, como ele ressuscitou Lázaro. Aleluia. Só o Senhor é Deus que renova a esperança, como ele renovou a esperança ali da viúva de Naim. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Ele é Deus que pode operar o milagre na sua vida. Só o Senhor é que pode estancar, só o Senhor é Deus e é só Ele que pode estancar essa hemorragia que está te levando à morte. Você está sangrando e essa hemorragia está te levando à morte. Você está sangrando, a sua alma está sangrando, o seu ser está sangrando. Você está sangrando no seu interior por causa dessa ferida, por causa dessa dor que te causaram. Aleluia, Aramanai. Só o Senhor pode te dar vigor. Só o Senhor é Deus que pode te dar vigor, que pode te dar saúde, que pode restaurar a sua saúde. Só o Senhor é Deus que pode te curar. Aleluia, Aramanai. Só o Senhor é Deus que pode vencer, lutar e vencer os seus inimigos. Inimigos espirituais, inimigos físicos. Só o Senhor é Deus que pode te honrar, aleluia, porque Deus, ele honra o humilde, aleluia, só o Senhor é Deus, aleluia, que pode te ajudar, que pode te socorrer, que pode abrir uma porta para você, porque ele é a porta, e ele pode abrir a porta que você precisa. Só
o Senhor é Deus que pode libertar o seu filho das drogas, dos vícios. Aleluia. Só o Senhor é Deus que pode expulsar demônios. Aleluia. Ele libertou ali Maria Madalena de 7 demônios. Ela era atormentada por 7 demônios. Só o Senhor é Deus que pode vencer a morte. Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou no 3º dia. Está vivo, está assentado à direita de seu Pai Todo-Poderoso. Só o Senhor é Deus que pode resolver sua causa, te dar a vitória. Só o Senhor é Deus que pode te levar a atravessar e do outro lado cantar o hino da vitória. Você que está cercado e não sabe o que fazer, só o Senhor é Deus que pode abrir as portas para você onde não tem porta, como ele abriu uma porta de escape. Só Deus pode abrir uma porta de escape para você. Aleluia. Só Deus e mais ninguém. E ele abriu uma porta de escape para o povo de Israel atravessar e do outro lado cantar o hino da vitória. Só o Senhor é Deus que pode te dar livramento. Porque ele livrou, aleluia, glória a Deus, o povo de Israel das mãos de Faraó, da escravidão do Egito. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Aramanai. Só ele é Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Por isso, clame ele. Clame ele entregando a glória devida a ele. Porque a glória não é sua, é dele. Faça como, aleluia, faça como Elias fez. Aleluia, glória a Deus. No versículo 36, no devido tempo, depois do altar ali montado, do holocausto, depois do holocausto, porque foi oferecido um holocausto para Deus. Aleluia, Aramanai. E aquele que respondesse com fogo, que respondesse, este era Deus. Aleluia. E os profetas de Baal fizeram de tudo, gritaram, se cortaram, pularam, dançaram, fizeram de tudo. Aleluia, Aramanai. Para que Baal respondesse. Aleluia. E Baal não respondeu, então chegou a vez de Elias. E bastou Elias fazer essa oração no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta se aproximou do holocausto. Aleluia. Aproximou-se o profeta Elias e disse. E ele então apenas disse ao Senhor, ele apenas clamou ao Senhor, ele apenas orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, de Isaque, aleluia, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Aleluia, glória a Deus. Fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel. Ele deu a glória devida ao Deus de Israel, a Deus Criador do céu e da terra. Que fique hoje sabendo que o Senhor é Deus de Israel e que eu sou teu servo. Ele se diminuiu, ele engrandeceu na oração, no seu clamor. Nós devemos diminuir perante o Senhor, perante os homens. Aleluia. E nós devemos exaltar e glorificar o nome de Deus. Então fique sabendo, aleluia, que hoje, que o Senhor é Deus de Israel e que eu sou teu servo. E que segundo a tua palavra, porque há poder na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Então proclame esse nome, Jesus Cristo. Segundo a palavra de Deus, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus
e que a ti fizeste retroceder o coração deles. No coração deles eles tiveram que declarar que o Senhor é Deus. Aleluia, que só o Senhor é Deus. Aleluia, que não existe outro. Aleluia. Ele fez esta oração exaltando a Deus e se diminuindo, se fazendo como servo. E Deus então mandou fogo do céu que lambeu ali toda a água que foi derramada no holocausto. A lenha ficou seca. Harabassuri miandarai. Deus respondeu. Respondeu Elias. Deus vai te responder. Deus não deixou Elias envergonhado. Deus vai te responder e você não vai ficar envergonhada, não vai ser envergonhado. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Jesus Cristo te ama.